A sua voz, a minha voz, a voz de todos nós. Seja bem-vindo ao canal A Voz dos Flamenguistas, meus amigos. Você se lembra do que o Bandeira de Melo falou em 2013? Quando ele estava reestruturando o nosso Flamengo, seja em construções, em elenco e tudo mais. Primeiro, claro, obviamente, as dívidas. Mas se liga só no que ele falou. Você vai se lembrar. Agora a gente briga para não cair. Mas no futuro vamos brigar pelos melhores jogadores do mundo. Frases de Bandeira de Melo em 2013. Vocês se lembram dessa frase? Essa frase é uma frase enigmática e muito futurista. Hoje temos Jorginho, Saul, Arrascaeta, Samuel Lino, Plata, Carrascal, Pedro, o Rossi. A gente tem vários jogadores, Pulgar, eu vou ficar falando até amanhã aqui, enfim, a gente tem vários jogadores que são jogadores de seleção e de renome, de grande qualidade no nosso Mengão. E o Flamengo hoje tem o Saul, gente, o Saul, o cara que era foda lá no Atlético de Madrid, jogava muita bola e joga muita bola ainda. Muita gente falou que o Saul, porra, é velho e tudo mais, veterano, mas o Saul, pouca gente sabe, ele é mais novo que o Pulgar. O Pulgar é mais velho que o Saul, apesar de o Pulgar ter uma cara de adolescente, mas o Saul é mais novo. Cara, o Saul joga muita bola, rapaziada. O que é o nosso time? O nosso time é uma seleção de fato. Então essa frase dele é uma frase que realmente findou. E claro, a gente precisou de presidentes de renomes, né? E agora a gente tem o BAP na presidência que tá fazendo um ótimo trabalho também. Eu fiquei com o pé atrás no começo, mas realmente o cara tá sendo bem promissor. Obviamente, deixando os créditos aqui para o Sem Clubismo. Rapaziada, essa programação é praticamente uma linhagem do que aconteceu lá em 2013 e o que está acontecendo agora. Se liga nessa notícia, rapaziada. Flamengo e Prefeitura do Rio fecham acordo para estádio no gasômetro. Talvez você já saiba, mas o Flamengo ele já tinha resolvido algumas pendências e tudo mais com o gasômetro e com a Prefeitura. Porém, agora o Flamengo tem um acordo total do gasômetro e prolongou os dias para a construção do estádio, assim prevenindo a saúde financeira do clube. Então, graças a Deus, está dando tudo certo. E eu acredito muito que o Flamengo, daqui a pouco tempo, vai conseguir construir o seu estádio, pelo menos dar início, porque o Flamengo vai ganhar títulos, eu acredito, e eu acredito que você também acredita nisso. A gente tá sentindo aquele mesmo cheiro de 2019, e eu tô sentindo, não sei você, e a gente vai ganhar títulos e a gente vai conseguir mais finanças para ajudar no nosso clube e na construção do nosso estádio, certo? Então, os créditos para o Deco SRN. Para complementar o que eu tinha falado anteriormente, lembra dessa mensagem que na verdade desse vídeo, né, que o Papi falou? Se a gente não tiver certeza que isso não empurra o Flamengo para virar SAF ou comprometa a performance esportiva, ou seja, que comprometa a questão do Flamengo disputar títulos, disputar campeonatos, eu não vou fazer o estádio. Eu tenho Maracanã por 19 anos. Eu acredito que o BAP agora ele resolveu a equipe. O Flamengo hoje tem uma equipe muito mais competitiva do que anteriormente, do que o ano passado. Então hoje o Flamengo ele é um time muito mais competitivo. E se o Flamengo continuar mantendo esse padrão e ganhando títulos, ele pode muito bem aumentar sua fortuna e aumentar ainda mais a agilidade da construção do seu estádio. Se liga no que ele falou, só para você dar uma relembrada. Um estádio, não dá para comparar a ordem de grandeza, entendeu? Um estádio pra gente é a ordem de 500 milhões de dólares. A premiação aqui, se ganha de 2, se passar para a próxima fase é 7 milhões. Então, vou construir uma casa em Angra e você dizer, ótimo, já tem a bicicleta aqui, já tem a bicicleta para botar, né? A casa é um pouquinho mais cara, né? O projeto do estádio é um projeto para 50 anos, ele tem que funcionar daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15 e daqui a 20. Esse é um projeto que, olha, a minha promessa é a seguinte, eu jamais faço nada na minha vida que seja baseado em emoção. Todas as decisões importantes da minha vida que eu me baseei em emoção, eu fiz coisa errada. Então, se a gente não tiver certeza absoluta que isso não empurra o Flamengo para virar uma SAF, ou que isso vai comprometer a performance esportiva do Flamengo, não vou fazer o estádio. O estádio é importante, é um sonho, mas a gente esperou anos pelo centro de treinamento do Jorge Elal, né? Então, a gente demorou mais de 20 anos para fazer. Então, o estádio, eu tenho Maracanã por 19 anos. Então eu tenho 19 anos para fazer isso. A gente tem que ganhar muita coisa ainda, ganhar um dia sim, o outro também, abastecer o caixa da gente. Quando tiver mais dinheiro em caixa e mais clareza sobre os projetos, a gente vai tomar uma decisão abalizada.
Os estudos que nós estamos fazendo até agora, eles já demonstram que não dá para fazer no tempo que foi dito, nem no preço que foi comentado. Os estudos que estão fazendo, tem 4 empresas avaliando os trabalhos que eles fizeram, que eram preliminares, e a conclusão, infelizmente, é de que as coisas vão demorar mais tempo e vão custar mais do que tinha sido colocado naquela época. E que, infelizmente, é a vida como ela é. Infelizmente, é a vida como ela é. Então, se isso tiver que comprometer a performance esportiva do Flamengo, nós não vamos fazer. Vamos pegar o caso do Corinthians. O Corinthians, em 12, foi campeão da Libertadores e Mundial. E os meus amigos corintianos dizem, daqui a 2 anos nós vamos ter o estádio da gente. E aí vocês vão ver o que vai acontecer. E o que aconteceu de lá para cá com o Corinthians, do ponto de vista esportivo? Então, é sempre aprender com a experiência da gente é prova de inteligência. Aprender com a dos outros é prova de sabedoria. É melhor a gente olhar em volta, ver quanto está custando dinheiro no Brasil. Então, se não houver uma fórmula de financiar esse projeto que leve o Flamengo a virar SAF ou comprometer performance esportiva, nós vamos empurrar isso para frente com toda certeza. Aliás, eu sempre disse isso no processo eleitoral. Algumas pessoas diziam, não fala isso que você vai acabar não sendo eleito. E eu dizia o seguinte, olha, eu tenho uma porção de defeitos. Rapaziada, não adianta fazer nada com pressa. Não adianta, rapaziada. Vê aí o Corinthians foi lá chamando a gente de sem estádio, o Vasco chama de sem estádio, mas tá tudo lascado, irmão. A gente tá ali na humildade, fazendo as paradas da forma correta, tá ligado? Eu sei que é foda ter que ficar esperando e pá, mas tamo ali na humilda, entendeu? O tempo nosso vai chegar, irmão. E a gente ganhando mais títulos e tendo um time mais competitivo, mais fácil e mais dinheiro a gente vai ter na caixa. E isso aí foi antes da Betano. A Betano entrou depois. E a Betano, vocês viram as notícias, é a patrocinadora que investiu com mais dinheiro no Flamengo. É um investimento histórico de patrocínio. O Flamengo tá lá no topo. Então assim, rapaziada, se eu não me engano, tá acima do Atlético de Madrid. Então assim, cara, eu acho que a gente tem tudo pra conseguir sim construir esse estádio um pouco mais rápido. Assim, ele falou a lei e tal, que tem que esperar, mas eu acredito que a gente possa conseguir sim antecipar, se a gente continuar nessa proporção, né? Agora vamos trazer aqui o vídeo do Flazoeiro contemplando tudo isso daqui que foi falado, né? Trouxe essa notícia ontem, se eu não me engano, com várias informações interessantes e importantes. O presidente BAP, que deu uma entrevista para a Flá TV e explicou a situação da construção do novo estádio do Flamengo. Na semana passada, o Flamengo assinou a compra do terreno. E ele disse assim, à medida que fomos avaliando as pré-condições apresentadas como premissas no projeto inicial, nos deparamos com diversas dificuldades. As coisas não eram tão simples, rápidas ou fáceis a serem executadas. Não seria possível o Flamengo construir esse estádio para inaugurá-lo em 2029. Era a primeira data, quando o presidente Landim ainda havia comprado terreno, a expectativa era que a inauguração fosse em 2029. Porém, o BAP, desde o primeiro dia que ele assumiu a cadeira da presidência do Flamengo, ele começou ali a fazer estudos, a fazer levantamentos, a estudar algumas coisas, a ver, né, algumas condições e tal. E o que aconteceu foi o seguinte: desde o primeiro estudo, que ficou muito claro para o BAP é que não seria possível fazer o estádio até 2029. Tipo, o Flamengo gastaria muito dinheiro. Você tá aqui no canal, vamos falar aqui o português, claro. Nós, que somos pessoas físicas, vamos fazer uma obra na nossa casa. A gente planeja gastar, sei lá, 5 mil reais. A gente gasta 7, gasta 8, gasta 9. E se a gente fizer essa obra correndo, fica muito mais caro, porque o material é mais caro, algumas outras coisas saem mais caro. Isso eu estou falando de uma obra de uma casa, de uma pessoa, de pessoa física. Imagina uma obra do tamanho de um estádio para o Flamengo, do tamanho de um complexo esportivo, uma coisa muito grande que o Flamengo quer fazer. Se fizesse correndo, iria gastar muito mais. Então o que o BAP fez? Conversou com o prefeito, modificou o contrato de compra, modificou a condição que a prefeitura dava para o Flamengo e, é claro, conseguiu aí prolongar. O estádio vai sair? Sim, o estádio vai sair. Não em 2029, porque senão havia um sério risco do Flamengo ficar muito endividado, do Flamengo ficar muito, como eu posso dizer,
apertado financeiramente, assim como está o Atlético, assim como está o Corinthians. Aí o Corinthians construiu o estádio em 2014, tem 12 anos que o estádio do Corinthians foi construído e desde lá o Corinthians afundado em dívida que não consegue sair. O presidente BAP, ele toma todo esse cuidado para que o Flamengo não fique endividado, não precise virar SAF, não tenha perda esportiva, muito pelo contrário, o Flamengo possa ganhar e ganhar muito, crescer e crescer muito com a construção do estádio próprio. Bom, fala da notícia que vai deixar todo mundo feliz. Então, rapaziada, é o que eu falei, né? O Bandeira de Melo, o BAP, ele mudou o contrato com a prefeitura e tudo mais para prolongar esse tempo para a construção do estádio, porque senão fica muito apertado. Era em 2029, cara. Tipo, a gente tá em 2025, é papo de 4 anos, tá ligado? Para poder construir esse estádio. Porra, é muito pouco tempo. Então é interessante que prolongue esse tempo, até porque para o Flamengo ter uma saúde financeira legal para poder construir aos poucos. Não quer dizer que não vá começar ano que vem, por exemplo. Mas pode ser que construa devagar, de acordo com a saúde financeira do clube. Tá correto, né? É bom porque a nossa torcida, a gente, é uma torcida muito apaixonada, muito emocionada. E amanhã tá um terror, hoje tá muito feliz, então a gente não pode estar deixando de disputar títulos, tem que estar disputando títulos, entende? Então é interessante, o BAP ele já sabe disso, ele sabe que se a gente deixar focar só no estádio e esquecer as competições, vai dar merda, entendeu? Eu acho que ele tá correto nessa questão. Rapaziada, fazendo uma pequena pausa aqui, esse é o meu canal, é o nosso canal, o canal da Voz Rubro-Negra, a voz dos flamenguistas. Eu criei esse canal exatamente hoje, tá? Com o propósito de trazer informações, notícias e principalmente o react de tudo que acontece com o Flamengo. Quero fazer com que esse canal seja um dos canais maiores, os maiores canais react do Flamengo e de informação e notícias diferenciada desse YouTube. Eu dei uma analisada nos outros canais e percebi, pô, legal, mas tô querendo trazer algo diferente e mais dinâmico. E esse canal vai passar por constantes mudanças e melhoras de qualidade. E eu espero que vocês me ajudem nessa. Se inscreva, deixa o like, comenta sobre o que você achou do vídeo. E é isso, rapaziada. Me ajuda com isso aí. Me ajude nas inscrições. A meta agora é 100 inscritos. Então deixa o like e se inscreve para me ajudar. Beleza? Agora essa notícia é uma notícia fodástica. Pedro não sai por nada. O cara tá focadaço no Flamengo, irmão. O Pedro não quer sair do Flamengo de hipótese alguma, né? E eu não entendo porque às vezes as torcidas pegam muito no pé dele, tá? Ele vacila. E eu acho que o que o Felipe Luiz fez com ele, porra, Felipe Luiz, tu mandou 10, viu? E eu discordei de você, mas depois que agora que tá jogando bola, fazendo gol, dando elástico, porra, o cara tá ao máximo, rapaziada, tá ao máximo. Então, porra, Pedro, graças a Deus, cara, você tomou aquele esculacho do Felipe Luiz, né? E o Arrascaeta renovando mais anos aí, até acho que 2029 com o nosso Mengão. O cara tá jogando fino, rapaz. Esse Arrascaeta e Pedro, meu Deus do céu. Notícia boa é que o empresário do Arrascaeta, o Daniel Fonseca, ele nesse momento tá no México com o filho, tá? E o que eu soube é que ele tá vindo para o Rio de Janeiro para resolver com o José Boto a renovação e a valorização salarial do Arrascaeta. Cara, que alívio! Que beleza, o Arrasca quer ficar no Rio, é informação, é exclusiva para vocês que o Daniel Fonseca vem ao Rio de Janeiro, tá? Nessa próxima semana, para conversar com o José Boto e para renovar, para fechar. Lembra daquela reunião que a gente trouxe, que aconteceu no restaurante da Barra da Tijuca, entre o Daniel Fonseca, Arrascaeta e o José Boto, e que depois ficou uma insatisfação porque demorou a resolver? Esquece, agora quem está procurando o próprio Arrascaeta para fechar é o José Boto, é o próprio Flamengo que agora tem o interesse de renovar o Rossi e o Arrascaeta, resolveu todo. Aplausos para o Boto. No começo, onde todos nós achávamos que ia ser um desastre, o cara aparece, botando pra lascar, trazendo Saul, Jorginho, Samuel Lino, Emerson Royal, que eu acredito que ainda vai mostrar o seu futebol.
O cara tá mandando bem dessa vez, viu? E tomara que continue assim, cara. Tomara que continue assim, de verdade. Todo o resto agora quer renovar o Arrascaeta, é prioridade. Prioridade número 1 do Flamengo agora é a renovação do Arrascaeta, e o Daniel Fonseca, empresário do jogador, tá vindo para o Rio de Janeiro, vai se reunir com o José Boto e vão aí fazer uma valorização boa salarial ao Arrasca, merecida, aumentar o tempo de contrato dele, e deve ficar no Flamengo aí até 28 ou 29, tá? Então, tem contrato até o final de 26, deve pegar mais 2 ou 3 anos, talvez 2 anos de contrato, 27, 28, o Arrascaeta, então, ficando no Flamengo. E quem fica feliz, além do próprio Arrascaeta, que quer muito ficar no Flamengo, é a torcida do Mengão. Eu trouxe ontem, vou repetir aqui, além do Arrascaeta, o Pedro tomou a decisão que ele quer continuar no Flamengo, mais perto da torcida que ele ama, ele é flamenguista, e perto da seleção. O Pedro confia que vai estar na Copa do Mundo de 2026. E ele sente que é importante permanecer no futebol brasileiro. E no futebol brasileiro ele só tem olhos para o Flamengo. O Pedro quer ficar no Flamengo, tá feliz no Flamengo. Cara, tá numa boa, tudo bem entre ele e o Felipe Luiz, e o Pedro tá muito feliz no Flamengo. Olha, rapaziada, eu acho que é um pouco difícil o Pedro ir pra essa seleção. Você fala, porra, tá maluco? Pô, rapaziada, o João Pedro tá jogando fino, tá ligado? O coisa lá, porra, eu não sei não, hein? Será que o Ancelotti chama o Pedro? Tomara, eu tô torcendo pra caramba que chame. Mas ele nem pré-selecionado foi, né? Pra essa Copa aí. Eu acredito que não. Na verdade, eu não lembro, mas chamado ele não foi, né? Pô, mas tomara que ele vá. Ele merece muito. Tomara que o Ancelotti enxergue o futebol dele, que tá jogando fino, né? Eu espero que ele consiga. Seria demais ver o Pedro nessa seleção. Ele tá jogando muita bola. E ele vai jogar ainda mais. Do jogador é que, mesmo com o interesse de clubes da Europa e da Arábia, ele não está pensando nisso agora. O foco dele é Flamengo e Copa do Mundo. Flamengo e Copa do Mundo. Ele não está pensando em sair, não está preocupado que depois vai passar da idade. Ele está muito satisfeito com o que ele já fez na carreira e com o que ele está fazendo aqui no futebol brasileiro. Então o Pedro quer continuar. Se tem outros jogadores como o Lucas Beltrán, que foi pro Valência, que quis ficar na Europa, não. O Pedro quer ficar no Flamengo. E para mim tá acima de todos esses jogadores que foram cogitados no Flamengo. Como atacante, o Pedro para mim é mais jogador que todos esses que foram cogitados no Flamengo. Ele querendo jogar, ele bem da cabeça, ele feliz, não tem para ninguém. O Pedro é o 10, é nota 10, ele é o 9 da seleção brasileira, ele é o titular, para mim, da Copa do Mundo na seleção brasileira. A notícia boa é que o empresário... Rapaziada, vocês lembram dessa notícia aqui, ó? Vocês lembram dessa notícia? Forte no Flamengo disse que chance de Marcos Leonardo no Fla é quase zero. Fla não contratará mais ninguém nessa janela, confirmado. Aí, eu tinha visto os comentários, esses 3 dias atrás. Ele escolheu São Paulo, pilhado. Informações do pilhado, né? Fala a verdade, pilhado. Ele escolheu o tricolor. Não vai porque escolheu o São Paulo. KKKKKKK. Se o Flamengo contratar, seria a maior contratação do século. Aí esse aqui, mas como é o São Paulo, a mídia vai dizer que é só mais um jogador comum. Os caras tirando sarro, falando, o que o Flamengo é menor que o São Paulo. O São Paulo é museu, rapaziada. Eles estão vivendo de museu. Aí, sabe o que é mais engraçado, cara? Sabe o que é mais engraçado? Eles vieram cheio de confiança. Miraram o Marcos Leonardo. E olha quem tá chegando no São Paulo. Fechou com o Rijone. Quem que é esse cara, mano? Os números do jogador no México, onde estava jogando, são bem fracos. Tem 1 gol e 1 assistência em 18 jogos, recebendo cerca de 1 milhão. O Marcos Leonardo vem, ó. Esse é o Marcos Leonardo da Shopee, né? Só se for. Ai, mano, como esse pessoal é bom, cara. Ô, rapaziada tricolor, desculpa. Sei que vocês fazem parte do punho cruzado. Não gosto de estudar muito vocês, mas porra, não tem como, rapaziada. Vocês têm que abaixar um pouco a bola, entendeu? Vocês não têm dinheiro igual a gente tem. Não tem como o Marcos Leonardo ir pro São Paulo nesse exato momento. O Flamengo, se o Flamengo quisesse trazer, o Flamengo trazia, tá? Vocês ficam zoando, mas o Flamengo, se quiser trazer, ele traz. Mas enfim, rapaziada, é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, comentar. Vocês acham que o BAP tomou as
ações certas em relação ao estádio. Eu acho que tomou as relações certas em relação ao estádio. Eu acho que tem que fazer com calma. Antes eu tava muito emocionado, fiquei com raiva, fiquei desconfiado do BAP, mas hoje eu penso, porra, é melhor a gente estar disputando títulos e fazendo aos poucos as paradas, né? Mas enfim, rapaziada, é isso. Tamo junto. Obrigado por ter ficado até o final. Bye, bye. A minha voz, a sua voz, a voz de todos nós é a voz dos flamenguistas.